Ok, vamos tomar o texto de Mateus, que foi deixado por último, por um propósito, né? Porque ele acrescenta, como eu disse, uma informação que os outros três evangelistas não escreveram, né? E vamos começar com aquela pergunta sobre quantas mulheres viu o sepultamento. O texto de Mateus começa dizendo: o grande número de mulheres estava ali observando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. A gente já viu, né, que aparecem essas três mulheres aqui, né? Entre elas, então não fala em Maria, mãe de Jesus, mas estava entre as mulheres, né? E aqui fala Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, a segunda Maria, e uma outra Maria, mãe dos filhos de Zebedeu. Só que Lucas, como a gente viu lá no capítulo 24, versículo 19, ele fala em Maria Madalena, Joana, né? E Maria, mãe de Tiago, mas não fala que é mãe de José. E João, como é que João falou? João já disse a coisa um pouco diversa, né? Ele não fala nessas Marias todas, ok? Ok, mas aqui então essas três mulheres aparecem, né? E então três Marias estavam observando. Elas estavam lá, como ele diz assim, voltando aqui ó, no versículo desse capítulo, né, de Mateus, o versículo 61 diz: Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao sepulcro. Então, das três Marias, Maria Madalena, Maria Tiago e a outra que, que ele não identifica quem é, talvez fosse Salomé, que o outro evangelista João vai dizer que era Salomé. Talvez tivesse ido embora, não sei, mas ele fala aqui que depois que Jesus foi sepultado, no versículo 61, você confere aí, Maria Madalena e a outra Maria, qual é a outra, não se sabe, né? Estavam ali sentadas. Em que lugar? Está sentada em que onde? Não, certamente não tinha cadeira, né? Talvez sentada no chão, já que era um jardim. Em frente ao sepulcro. Ok, então das três ficaram duas. Bom, e aí vem aquela outra pergunta. Quem retirou Jesus da cruz? Aqui no texto seguinte, a gente vê o texto a partir do versículo 57, que ele diz: ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, então, tomando o corpo, envolveu no lençol limpo e o colocou num túmulo novo, que mandaram escavar na rocha. Ok, então, quem retirou Jesus da cruz? O texto aqui dá a entender, ou subentender, que certamente foram os soldados que tiraram e entregaram a José, como ele diz aqui, mandou que lhe entregassem o corpo. Né? Então, José de Arimateia está só, não tem ninguém mais, o Nicodemos não aparece, Mateus não registrou isso, ok? E a outra pergunta, para que serviu o lençol? Aqui o texto, versículo 59, diz: José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo. Ele aqui acrescenta, o outro Marcos havia dito um lençol de linho, e aqui ele cita um lençol limpo. Então tem esse, não fala se é de linho ou se não é, mas era um lençol limpo. Deu a entender que talvez fosse novo. E o colocou num túmulo novo, também o túmulo é novo, né? Que mandaram escavar na rocha. Quando diz que mandaram escavar, fica subentendido que ele, o José de Arimateia, já que ele também era um homem rico, ele tinha mandado escavar na rocha. Depois disso, em seguida, rolou uma grande pedra na entrada do túmulo. E a pergunta é a seguinte, né? Havia uma pedra a ser rolada? Sim, aqui, segundo ele disse, havia uma pedra que rolou. Então, essa pedra é certamente redonda, né? E a pedra, ele fala que é uma grande pedra. A outra pergunta,
Quem era esse José? De onde ele morava? Bom, o texto já disse que José de Arimateia, né? Só que ele acrescenta que era um homem rico, que os outros apóstolos, evangelistas, não disseram. E a outra, quantas mulheres viu o sepultamento? Já respondemos. E aí vem a outra pergunta. Que dia e que horas os guardas fizeram, aliás, foram ao sepulcro e o que eles fizeram, né? O texto diz, no dia seguinte, terminando já o dia de preparação do sábado, ou seja, era ainda na sexta-feira ou já terminando o dia tinha, a sexta-feira depois das 6 horas já tinha terminado, né? Então, terminando já o dia de preparação, que era a sexta-feira, né? Então, o início do sábado, à noite. Então, o sumo sacerdote, quando todo mundo já tinha ido para casa, etc., enterrou, acabou, né? Eles foram ter com Pilatos, né? Isso não foi logo de imediato, mas sei lá, 7, 8, 9 da noite, ninguém sabe, né? Eles foram ter, quem foi lá? Foram os sumos sacerdotes e os fariseus. A quantidade não se sabe. E disseram, Senhor, lembrando que este impostor, quando ainda estava vivo, disse, quer dizer, o impostor já é um nome aqui, um xingamento, mais um para a coleção de Jesus, né? Quando ainda estava vivo, disse, depois de 3 dias vou ressuscitar. Então, havia essa mensagem que Jesus havia dito aos discípulos, que corria, né, que os apóstolos escreveram, ou se dizia, que ele ia ressuscitar depois de 3 dias. Bom, depois de 3 dias, se você for seguir o cálculo das horas, de 24 horas para cada dia, você vê que Jesus morreu 3 horas, fizer uma continha, você vai ver que Jesus deve ter ressuscitado, então, na segunda-feira, né? Como assim? Você tem 23 horas. Jesus morreu na sexta-feira, às 3 da tarde. Então, quando for 3 da tarde da sexta, do sábado, é o primeiro dia. Às 3 da tarde do domingo é o segundo dia. E às 3 da tarde de segunda-feira se completa o terceiro dia, né? Então, segunda-feira é que ele teria ressuscitado, segundo o texto, de depois de 3 dias. Aí eles disseram, manda assegurar o sepulcro até ao terceiro dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo, ele ressuscitou dos mortos. Então, essa é a questão séria que prevalece aqui nesse texto, né? O povo dizer, ele ressuscitou dos mortos. O pior é que isso é verdade, né? No sentido que o povo diz, ele ressuscitou dos mortos. Ressuscitou ou não ressuscitou? Né? Porque essa é a questão, né? A igreja garante que ressuscitou, né? Garante, ou seja, diz e nos ensina que Jesus ressuscitou. Então ele diz, essa última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu, aí tem os guardas aí, uma guarda, pode levar e assegurar o sepulcro como vos parecer. Aí dá um detalhe que ele diz, eles foram, lacraram a pedra. Lacraram a pedra. Como é que se lacra uma pedra? Botar alguma coisa para que, se alguém tirar a pedra, fique sabendo que ela foi removida. Bom, era uma maneira de fazer. Texto bíblico 5. Mateus, capítulo 28, 1 e 15. Depois do sábado, ao raiar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. 2, de repente, houve um grande terremoto. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes, brancas como a neve. 4, os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. 5, então o anjo falou às mulheres, vós não precisais ter medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Se ele não está aqui, ressuscitou Égerte, em grego, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos, ele ressuscitou dos mortos, Égerte ton necron, e vai à vossa frente para a Galiléia. Lá o vereis. É o que tenho a vos dizer. 8, e saindo às pressas do túmulo, com sentimentos de temor e de grande alegria, correram para dar a notícia aos discípulos. Aparição às mulheres 9. Nisso, o próprio Jesus veio-lhes ao encontro e disse,
alegrai-vos. Elas se aproximaram e abraçaram seus pés em adoração. 10. Jesus lhes disse: Não tenhais medo, ide anunciar a meus irmãos que vão para a Galiléia. Lá me verão. A trama dos sumos sacerdotes 11, quando foram embora, alguns da guarda entraram na cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes o que tinha acontecido. 12, reunidos com os anciãos, deliberaram dar bastante dinheiro aos soldados. 13, e instruíram-nos. Contai o seguinte: durante a noite vieram os discípulos dele e o roubaram, enquanto estávamos dormindo. 14, e se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o tranquilizaremos, para que não vos castigue. 15, eles aceitaram o dinheiro e fizeram como lhes fora instruído, e essa versão ficou divulgada entre os judeus, até o presente dia. Perguntas: quantas mulheres foram ao túmulo? Quem elas viram lá? O que Maria Madalena falou? Quem removeu a pedra? O que aconteceu com Jesus? Quem retirou Jesus da cruz? E quem mais? Para que serviu o lençol? Aliás, havia lençol. Onde Jesus foi colocado? Havia uma pedra para ser rolada. Quem era o José? Que emprestou o túmulo? Onde ele morava? Quantas mulheres viram o sepultamento? Que dia e que horas os guardas foram ao sepulcro? E o que eles fizeram? Então chegamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 28. Vamos comentar os versículos de 1 a 15. O texto começa dizendo: depois do sábado, ao raiar o primeiro dia da semana, e logo o primeiro dia da semana a gente entende que é o domingo, né? Maria Madalena e a outra Maria. Quem é a outra Maria? O outro evangelista afirmou que era a mãe de Tiago, provavelmente. Então não sabemos exatamente aqui o que Mateus escreveu. Então a outra Maria, né? Como o outro evangelho diz que era a mãe de Tiago, então talvez esta outra Maria deva ser mesmo a mãe de Tiago. Mas o que elas fizeram? Elas foram ver o sepulcro, ou seja, o lugar onde Jesus tinha sido sepultado. De repente, houve um grande terremoto. Os outros evangelistas não falam nesse movimento da terra, um terremoto, né? Só Mateus que fala nesse terremoto. E diz: o anjo do Senhor desceu do céu. O outro evangelista a gente vê que fala que um jovem, e aqui ele diz um anjo do Senhor, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se nela. Que necessidade um anjo tem de estar sentado, né? Mas tudo bem. Removeu a pedra. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes brancas como a neve. Essa é a aparência de como Mateus escreveu esse anjo. Né? E aí vem a questão. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Estranho, né? Esse medo dos guardas, mas tudo bem. Então o anjo falou às mulheres: vós não precisais ter medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. E aqui temos que chamar atenção para essa palavra ressuscitou. Em português, nós estamos usando a Bíblia, tradução da Bíblia para o português, feita pela CNBB. Então a palavra ressuscitou, né, quando você olha o texto original, mais próximo do original, que é o texto em grego, você tem lá escrito ressuscitou, egerte. Então usa egerte. Não usa uma palavra própria de ressurreição, mas tudo bem. Vim de ver o lugar em que ele estava. Ora, se já estavam no túmulo, para ver o lugar, seria... Que lugar é esse? A cama, digamos, não tinha cama, né? O local, se era na gruta já. Eles não estavam, ou será que estavam distante da gruta? Da gruta, a gruta que serviu de túmulo, né? É estranho também um pouquinho que ele vim de ver o lugar. Quase desnecessário isso, né? Dá então uma ideia de que um distanciamento do local onde estava, para ir lá ver o local onde ele estava. Se já estavam no local, então fica difícil entender. Ide depressa, o anjo continua dizendo, ide depressa a contar aos discípulos. Ele ressuscitou dos mortos.
E de novo o texto, ele ressuscitou, usa a palavra egerte, em ressuscitou. E vai à vossa frente para a Galiléia, lá o vereis. É o que o anjo continua dizendo, é o que vos tenho a dizer. E saindo às pressas do túmulo, com sentimento de temor e grande alegria, as mulheres, né, as duas, correram para dar a notícia aos discípulos. Lucas continua dizendo, no versículo 8, 9 e 10, a aparição de Jesus às mulheres. Nisso, o próprio Jesus veio-lhes ao encontro e disse a essas mulheres, as duas, alegrai-vos. Elas se aproximaram e abraçaram seus pés em adoração. Jesus lhes disse, não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que vão para a Galiléia. Lá me verão. Continuando aqui, versículos de 11 a 15. Aí a Bíblia intitulou esse versículo como o título de A Trama dos Sumos Sacerdotes. Como se compõe essa trama? Essa trama é algo que os outros evangelistas, Marcos, Lucas e João, não escreveram sobre esse detalhe, vamos chamar isso de detalhe, né? Essa trama dos sacerdotes, né? Lembrando também que os outros evangelistas também não colocaram nada da presença de guardas lá no sepulcro. Então o versículo 11 diz, quando foram embora, alguns da guarda entraram na cidade. Então quando fala alguns da guarda, significa que não eram 1 ou 2 ou 3 ou 4, quer dizer, não sabemos quanto, mas era provavelmente mais de 3, né? Porque alguns da guarda, enquanto foram para a cidade, outros voltaram para, sei lá, o local onde eles moravam, ficavam, né? Mas alguns da guarda, o que eles fizeram? Foram entrar em contato com os sacerdotes, né? Comunicaram aos sumos sacerdotes o que tinha acontecido, certo? Por que eles não foram apelados? Qual o interesse que eles tinham de ir lá para o sumo sacerdote? Tinha algo aí escondido, né? Mas aí então os sumos sacerdotes, diante do que relataram, o que eles relataram? Ou seja, a gente viu um anjo lá, apareceu um anjo que abriu o sepulcro. Não temos detalhes sobre isso, né? E eles se reuniram com os anciãos e deliberaram dar bastante dinheiro aos soldados. E instruíram-nos, falando a ele, olha, contai o seguinte, diga que durante a noite vieram os discípulos dele e o roubaram, enquanto estávamos dormindo. E era essa mentira que eles tinham que contar. E eles disseram ainda, e se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o tranquilizaremos, para que não vos castigue. Eles aceitaram o dinheiro. Quanto era esse dinheiro, a quantidade? Bom, o versículo diz, no versículo 11 diz, versículo 12, bastante dinheiro. É o que nós chamamos aqui de propina, né? E eles aceitaram o dinheiro e fizeram como lhes fora instruído. E essa versão, diz o texto bíblico, essa versão ficou divulgada entre os judeus até o presente dia, quer dizer, até hoje. Ok? E vamos refletir nas perguntas. Pergunta 1. Quantas mulheres foram ao sepulcro no domingo? Ou seja, Maria Madalena e a outra Maria, que a gente supõe deve ter sido a mãe de Tiago. Pergunta 2. Quem removeu a pedra do sepulcro? Né? A gente viu que a pedra é uma coisa grande. Então, foi o anjo quem removeu. Segundo o texto, nós estamos analisando o segundo texto. O anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra e sentou-se nela. É o versículo 1, aliás, versículo 2 quem diz isso. Havia quantos guardas? Mais de um, certamente. Né? Não sabemos a quantidade exata de quantos era essa guarda. Né? O que o anjo falou para as mulheres? Então, Mateus coloca na boca dos anjos essa palavra aqui, esse texto, que ele diz que instruindo as mulheres que elas deviam não ter medo e informou que elas sabiam que eles estavam procurando Jesus que tinha sido crucificado e informa que ele ressuscitou. E diz, quer ver o local? Bora lá ver o local onde ele estava, para mostrar que não havia ninguém lá naquele local. Né? Então dá essa ideia de que talvez estivesse longe do local, não sei.
E diz ainda para elas que elas vão lá encontrar os discípulos e dizer a eles que ele ressuscitou dos mortos, né? E que ele vai à frente e vai encontrar eles na Galileia, certo? E depois, no versículo 9, quando Jesus aparece a elas, Mateus também coloca na boca de Jesus que eles deviam ir para a Galileia, que lá encontrariam Jesus. Por que iriam encontrar ele na Galileia? Onde está a Galileia? A Galileia está bem distante do local onde ele foi crucificado. Jesus foi crucificado em Jerusalém. E é distante, é como para você ir para Galileia, é uma viagem como aqui em Salvador, você ir quase até a Feira de Santana. Porque é essa a distância do local. Bom, mas diz que eles deviam ir para Galileia. E Galileia é a terra de Nazaré, onde Jesus tinha nascido, né? Onde ele morava na sua infância lá com Maria e José. Bom, tá aí essa questão, que eles deviam ir lá para encontrar Jesus. É um pouco estranho essa questão também, mas tudo bem. Outra pergunta. O que os soldados receberam, entre aspas, caixa 2, para quê? Então, receberam uma grande quantidade de dinheiro dado pelos sacerdotes, que quando os sacerdotes ficaram sabendo que os guardas ficaram com medo daquela aparição, do que a pedra tinha sido removida, e eles foram fuxicar lá para os sacerdotes. Tinham já um interesse por trás disso, né? Para falar com o sacerdote o que tinha acontecido. E eles então ficaram alvoroçados, sem saber o que fazer. Então fizeram uma reunião lá com os anciãos e resolveram dar muito dinheiro aos soldados para que eles contassem uma mentira. Que eles dormiram à noite e os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus. E diz, olha, fique tranquilo, porque se o governador souber, a gente ajeita lá as coisas e ele não vai castigar vocês. E o que significa a palavra grega Egerte? Bom, no português aqui é traduzida como ressuscitou, ou seja, o Egerte foi colocado como ressuscitou, certo? Mas no Egerte, em grego, nem sempre essa palavra é aplicada a um significado de ressurreição. Como a gente já viu, aquele exemplo de José, quando Jesus era uma criancinha, ele estava dormindo, o anjo aparece e diz, José, levante, toma o menino e sua mãe, fuja para o Egito, porque Herodes quer matar a criança. Então ele estava realmente deitado, para quem estava deitado. Outro exemplo é aquele a mãe de Pedro, que estava acamada com febre, né? E Jesus vai lá e toma pela mão e ela se levantou. Então o verbo que se usa é esse. Diz, ela se levantou, não usa ela ressuscitou. Diz ela, Jesus, o grego diz egerte, ela levantou, quem estava realmente deitada. Né? E de forma diferente, a gente já viu também um verbo diferente que é usado quando o filho pródigo, naquela história que Jesus conta, que o filho pródigo tinha saído de casa, depois se deu mal e resolve voltar para casa. E ele disse, vou me levantar. E ele se levantou e voltou para o seu pai. Só que não diz que ele se levantou como Egerte, porque ele não estava realmente deitado. Ele usa a palavra anastase, né? Anastase, que é um verbo usado para ressurreição. Né? E aqui, então, tem essa dificuldade do texto. Ok? Eu vou sugerir que vocês revejam o comentário que fizemos quando postamos o texto de Marcos sobre esse assunto. Tá bom? Até mais.